noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós estamos hoje começando novamente o trabalho que vai ser de palestra. Espero que a gente consiga manter esse projeto por muitos e muitos anos ainda. E hoje nós vamos ter aqui um convidado especial, não poderia deixar de ser um convidado especial no nosso primeiro trabalho, esse começo de trabalho. Nós estamos trazendo o companheiro Douglas, que vai nos brindar, com os ensinamentos evangélicos. Então, nosso pedido a todos é que prestem muita atenção, gravem o que o Douglas vai falar, use esses ensinamentos evangélicos onde quer que vá. Nós precisamos usar os ensinamentos de Jesus na nossa vida hoje. Os tempos estão cada vez mais curtos para nós. Então precisamos alavancar esse desejo de mudar o nosso interior. Não é mudar as pessoas, é mudar a nossa vida. Então, graças a Deus, nós estamos iniciando esse trabalho. A Dona Rosa vai ler uma mensagem do livro Pão Nosso, E depois nós vamos ter o nosso companheiro. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a todos que se fazem presentes aqui e a todos que irão assistir, pela internet, esse momento em que nós hoje, com a graça de Deus, estamos vivenciando. Então, com a leitura do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, veio com o tema Em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia a qual aprendiz aplicado e estima, na permanência sobre a terra. Valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. E com esta mensagem que ouvimos nesse momento, com o tema sobre o medo da morte, quem já compreende que somos imortais
não iremos mais nos abalar quando for o momento de retornarmos ao nosso plano, nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Então, vivermos em espírito, você não se deixar envolver pelas coisas do mundo, Nós sabemos que nós não somos daqui da terra, Viemos do plano espiritual e para lá todos nós voltaremos. E a doutrina espírita nos prepara a todos, ensinando-nos sobre a imortalidade da alma. Então é com muita alegria que chamamos nosso irmão Douglas para somar conosco nesta noite maravilhosa. Seja bem-vindo, tá? Douglas Lopes. Neto sua, vamos que vamos. 1h30. Não se preocupe que antes da meia-noite eu acabo. Boa noite a todos. Boa noite a você, querido internauta, que está aí pelas redes sociais da ADEPA, YouTube e Facebook. Estamos aqui no Centro Espírita Abnegados no Bem da cidade de São Caetano de Odivelas, mas também com a presença agradável de membros do Centro Espírita Ceareiros da Luz da cidade de Vigia, que é logo aqui perto, da cidade de Colares, Bênção da Paz, e também de Belém do Pará, Sociedade Espírita Lírio do Vale. E é com muita alegria, realmente, que estamos aqui. Mas sempre tem a historinha, Sempre tem a historinha. Quando a Lúcia Margalho mandou uma mensagem para nós, nos convidando para vir no dia 16, agora de fevereiro, para fazer uma palestra, conversar, nós estávamos iniciando uma atividade no Lírio do Vale, que é uma atividade mediúnica que nós temos lá. 5 minutos antes de começar a tarefa, a Lúcia me manda, eu leio e disse, mas não vai dar para mim, muito em cima da hora, eu vou articular outro dia. E aí eu ponho o celular no silencioso, no meio da reunião, aparece-me o espírito Isadora de Bois, que nos acompanha. E ela disse assim mesmo, não, você vai a São Caetano de Odivelas. Então, ordem dada, ordem cumprida. E ela disse, até porque há uma necessidade de fazer algumas articulações, porque a família espírita está novamente a todo vapor. E quando eu chego aqui, em São Caetano de Odivelas, a Lúcia me dá a notícia que a partir de hoje, sexta-feira, está se reiniciando uma atividade que estava parada em função da pandemia. O nosso Brasil, lógico, respeitando as normas sanitaristas, teve que dar uma parada. Alguns trabalhadores tiveram outros compromissos e ela disse, Douglas, hoje você está também estimulando-nos a continuar uma tarefa que já existia na sexta-feira. Para vocês verem só que o mundo espiritual, antes mesmo de toda essa articulação, já programava a nossa vinda aqui. Por isso que o espírito Isadora de Bois disse, não vá. Mas são tantas as histórias de ordem mediúnica que nós realmente levamos a sério. Mas por quê? Porque somos espíritas. Se somos espíritas, nós cremos na imortalidade da alma. Então, o convite foi feito, o chamado foi feito pelo espírito Isadora de Bois, a presença agradável, depois tem a foto depois da turma. A presença agradável de membros da cidade de Vigia, de Colares, de Belém do Pará. E quando nós vínhamos para cá, Nelson, eu recordava, junto com a equipe que veio comigo,
quando eu fui fazer uma palestra em São Antônio do Tauá. E era uma quarta-feira, antes da pandemia. Nós escalávamos, a ADEPA escalava um expositor para ir ao Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo Antônio do Tauá. Na estrada, nós ainda somos espíritos imperfeitos, viu? Então vocês vão ter que dar um desconto para mim. Eu no carro com o nosso querido amigo Carlos Cardoso, eu estava conversando com meus botões. Eu digo, cara, meu Deus do céu, vim de Belém para Santo Antônio do Tauá, mas não tem um grupo de estudo, mas também não tem a internet aí que coloca conhecimento mais próximos a nós. Temos que levar o puxão de orelha, Rosa, temos. Na mesma hora, o Espírito chegou para mim no carro e disse assim mesmo: nada substitui o abraço amigo, a presença amiga. Desde aquele dia não reclamo mais quando alguém me convida. E realmente estar ao lado das pessoas que vibram na nossa frequência, no nosso entendimento, alimenta. Até porque matéria influencia em matéria. Nós estamos em mais um cenário da reencarnação. Então esse negócio de ficar muito em casa, não, eu vou assistir online, não, eu vou assistir via internet a palestra, não, venha ao Centro Espírita, converse, abrace, afinal de contas, todos nós somos feitos de energia, a começar dessa informação também nosso Senhor Jesus Cristo, brilhe vossa luz. E às vezes a minha luz está tão fraquinha, o que é que eu faço? Quando eu olho o Nelson, eu disse, Nelson, me abraça. Chega o Nelson, fica fraco, do que está bem, não é nada, Nelson, não é nada. É esse abraço fraterno, essa troca de energia. Então, estou convidando você, internauta, que está de passagem por São Caetano de Odivelas, e até você de cidades vizinhas. A atividade das sexta-feira reiniciaram. Começa às 17 horas o estudo da mediunidade e logo após tem o exercício mediúnico. E é uma característica do Espiritismo. E o que é que aborda o senhor Allan Kardec na parte introdutória do Livro dos Espíritos? Para as coisas novas, termos novos. Chamaremos a essa nova ciência de doutrina espírita ou espiritismo, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. E o que impulsiona a pessoa a buscar o centro espírita são certos fenômenos que começam a acontecer na sua vida diária. Sabe-se através da ciência que o corpo humano ele sofre os bugs da evolução. Periodicamente, nós mudamos de forma orgânica. Nós, no passado, tínhamos um aspecto muito grosseiro. E a própria antropologia relata que hoje o corpo humano está muito mais suave, muito mais leve. E se nós formos comparar as fotos históricas do passado, a gente nota a diferença da própria fisionomia, nos dando conta de que uma evolução está acontecendo. E desde a década de 1960, a neurociência vem contribuindo, mostrando, através de laboratórios, experiências, que o nosso corpo é um condutor de ondas eletromagnéticas. Nós somos energia pura. E a astrofísica, ela vem sinalizar que o mundo, na realidade, não está circunscrito à matéria grosseira. Existem outros mundos onde a nossa percepção, ela detecta. A astrofísica deu o nome de universos paralelos, enquanto que as ciências espiritualistas e a doutrina espírita
coloca esse universo dando o nome de mundo espiritual. Então nós vivemos num aglomerado de comunicações eletromagnéticas, ao mesmo tempo de comunicações, mas com quem? Com os ditos espíritos. E Allan Kardec faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos. E quem são os espíritos? Espíritos são a alma daqueles que um dia habitaram o corpo de carne. Desbrava-se então a figura da morte tão temida. E é graças à ciência espírita que nós então começamos a compreender de que a morte na realidade não existe. O que é a ideia da morte, senão a falta de conhecimento que nós temos em algumas áreas da natureza humana? O Espiritismo, então, vem colaborar, nos mostrando que todas as percepções que nós temos, que os nossos olhos não conseguem ver, mas os nossos sentidos conseguem captar, é nada mais, nada menos de que irmãos nossos que viveram não só conosco nesta vida, mas também em outras existências. Mas que outras existências são essas? Aí vem novamente o Espiritismo nos falando de quê? Da lei da reencarnação. Não é a primeira vez que nós estamos num cenário da reencarnação. Somos almas imortais. E nós temos essas lembranças muito nítidas em nós. Epa, que negócio é esse? Eu não me lembro do que eu fui no passado. Lembra sim. É porque não dá valor à lembrança. O senhor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisando a inteligência e o instinto, ele coloca que na realidade ninguém está desprovido de informações de outras existências. Porque nós temos o quê? O atributo da inteligência que nos faz pensar em pequenos detalhes da nossa vida, assim como os nossos instintos, que uma das facetas do instinto é guardar experiências vividas. E é muito fácil de notar a questão do instinto. Quantas pessoas não têm medo de andar na balsa, daqui para Colar? Eu não gosto, balança muito, me dá pavor, e não vai visitar o Nelson, porque tem medo de água. Mas por que você tem medo de água? Não sei. Mas se relaxar, há de se lembrar das coisas passadas. Pessoas que têm medo de entrar num elevador. É aqui no segundo andar, é rápido. Não, eu tenho pânico de entrar no elevador. Mas por quê? Não sei, sabe? É só relaxar a mente que vai lembrar. Muitas das situações são almas que foram enterradas ainda vivas. E há de se lembrar também de que muitas doenças neurológicas, hoje já desbravada pela própria ciência moderna, dá-se conta que alguns órgãos, eles não funcionavam na sua totalidade, dando a impressão de que a pessoa estava morta. E quantas vezes pessoas não foram enterradas vivas. Dessa forma, começamos a entender de que nascemos para algo. Somos de origem divina. Deus existe. Mas Deus também conta os profetas, Jesus e os imortais, que Ele instituiu leis. E essas leis nós precisamos entender. Além de nós precisarmos entender essas leis, nós devemos começar a dar valor a tudo aquilo que eu me lembro, de uma forma instintiva e, quiçá, de uma forma muito mais ostensiva. E a tarefa de sexta-feira, agora reiniciada, proporcionará o quê? O entendimento do que seja esse mundo paralelo que vive à minha volta. A função do Espiritismo é esclarecer a humanidade de que de fato os espíritos existem e nós somos imortais, e que cada um de nós temos a capacidade de entender Deus, entender as suas leis
porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. E é incrível de se notar que ninguém chega, na sua esmagadora maioria, a uma instituição espírita pelas pernas do amor, sempre é da dor. Não estou conseguindo dormir direito. Eu fico arrepiado quando eu passo por algum local. Eu escutei a voz de mamãe que já morreu, mas ela já morreu. E aí, quando vê o Abnegados no Bem Aberto, mas é casa espírita, mas é o demônio que está lá, não é o demônio. Mas eu quero saber, se for o demônio, eu já deixo o demônio aqui no Abnegados no Bem. Quando chega, se depara com a grande realidade de que nós somos espíritos num cenário de uma nova reencarnação. Quando nós passamos a nos olhar como espíritos imortais, muitas coisas na nossa cabeça deixam de existir, inclusive o fenômeno morte. Se bem que muitas pessoas não gostam de estudar a questão morte, porque simplesmente ainda acreditam que a vida se acaba no túmulo. Mas nós devemos insistir nesse conhecimento, até porque viemos de outras existências, em países em que se cultuava a morte com grande respeito. Mas por que aqui no Brasil eu tenho medo da morte? É porque, de uma certa forma, travou o seu progresso. Nós estamos no planeta escola. Hoje eu estou reencarnado no Brasil. Amanhã, quizá, eu posso estar na Índia, na África. Eu sou um andarilho da evolução, porque eu preciso chegar à perfeição, não nos moldes da terra, mas a perfeição de que falava Jesus Cristo. Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas o mais interessante é quando nós começamos a estudar a morte, nós paramos de ter medo da morte. Uma vez estávamos avançados no estudo, um espírito chegou e disse: muitas pessoas oram, rezam, vão às igrejas por medo da morte. E quando elas morrem e chegam no mundo espiritual, elas deixam de ser religiosas. Então, o que leva a pessoa, às vezes, procurar a religião é o medo da morte. Quantos espíritos em reuniões mediúnicas dizem: eu quebrei a cara, eu ia tanto para a igreja, tanto para o centro espírita, eu acreditava no paraíso, quando eu chego é a mesma coisa. Nós somos um contínuo na evolução. O que você é aqui, você vai encontrar no mundo espiritual. Mas nós não devemos ficar só nas palavras, que algumas se tornam vazias no nosso cotidiano. Como é que eu estou me preparando para a minha morte? Vocês já pensaram nisso? Já pensou, né? Mas tem gente que nem gosta de pensar. Vira essa boca para lá. Ninguém gosta de pensar na morte. Mas nós devemos pensar, até porque nós vamos um dia. E o que nós iremos encontrar lá? Há de se ter essa preocupação. Que, aliás, tem um senhorzinho, 83 anos de idade, lúcido, mas aí já aprontou muito na vida. Ele disse: ah, Douglas, tem horas que me dá vontade de me matar. Mas eu sei que a morte não existe. Mas olha, minha irmã já foi, minha mãe já foi, os meus filhos, cada um está vivendo a vida dele. E de vez em quando ele chega com a ideia do suicídio. Às vezes até dá vontade de me matar logo. E ele começou a falar isso quase que frequentemente. Os benfeitores espirituais, vendo que aquilo não era processo obsessivo e sim mania, que às vezes a gente atribui tudo aos espíritos, né? Que nada, é mania nossa. E uma vez ele chegou lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale e disse: ah, Douglas, hoje eu estou desanimado. Dá vontade até de pegar e cortar o pulso. O espírito chegou do meu lado. Faça aquela pergunta. Digo: qual a pergunta? Pergunte para ele para onde ele vai quando morrer. Eu olhei para ele sério, né? E disse assim: tá, beleza, então mate-se. Pode matar-se. Agora você já sabe para onde vai? Ele tomou um susto. Digo: é lógico. Você sabe
que você é espírito, deixou o corpo, tu vai para algum lugar, tu já sabe para onde tu vai? Ele disse assim, não, nunca pensei. Pois é, como é que tu queres viajar sem saber para onde vai? E nós devemos começar a nos preocupar para onde nós iremos, porque nós vamos. Mas a casa espírita, ela proporciona essa pesquisa. Vocês sabiam disso? Casa espírita não é só templo de orações, é templo de estudos sérios. Por que tem pessoas que estão há mais de 30 anos numa casa espírita e nunca saíram de processos obsessivos? Porque nunca levaram a sério o estudo espírita. Quando nós levamos a sério o estudo espírita, mais coisas a gente sente vontade de conhecer. Eu, pelo menos, nesses meus 56, né, Gol? Porque às vezes eu esqueço da minha idade. Tão jovial que eu sou, como o meu irmão está aqui, ele tem a memória melhor do que eu, às vezes eu pulo, às vezes eu desço. Então, nesses meus 56 anos de idade terrena, todas as vezes que eu vou na Sociedade Espírita Lírio do Vale, participo de qualquer estudo, sempre tem a novidade. Por quê? Porque sempre tem questões do dia a dia que a gente precisa entender. Você acorda de mau humor, você tem que entender por que você está de mau humor. Que, aliás, é inclusive uma recomendação dos espíritos. Tudo você tem que saber, inclusive a sua alegria. Porque tem gente que é tão alegre, acorda tão alegre. O que tu tem? Não sei, eu amanheci alegre. Mas você tem que saber por qual motivo você está alegre. Assim como eu estou triste, eu tenho que saber por que eu estou triste. Sabe por quê? Porque tem gente que fica alegre com a desgraça dos outros. Toma-te, te passei na frente. É uma alegria falsa. Por isso que tem aquele ditado, alegria de pobre dura pouco. Por quê? Porque não era alegria verdadeira. Foi uma alegria falseada. Foi uma alegria que transgrediu a lei de Deus e tem a sua consequência. É a tão famosa lei de causa e efeito. A doutrina espírita, ela vem nos ajudar a trabalhar com algo tão maravilhoso que nós temos. Sabe o que é? O atributo da inteligência. Como é bom usar a inteligência de uma forma correta. Então, por isso que eu tenho que saber. Hoje eu estou alegre. Eu vim no Abnegados do Bem. Vim por quê? Porque o Nelson que fez o café. A Rose trouxe o bolo. Vim comigo eles. Matei a saudade do abraço com a Lúcia. E por aí vai. Vim com meu amigo Serico. Ele do lado da donzela dele. Botamos o papo em dia. Então eu preciso entender o que estava me fazendo ficar alegre. Porque essa alegria, ela não se apaga. Agora, se eu estou triste, eu preciso também entender a minha tristeza. O Espiritismo é maravilhoso, porque ele nos coloca, o Espiritismo, a ciência séria, nos coloca diante das leis de Deus e diante de uma felicidade que todos nós temos o direito. E vem o quê? O sentido da própria vida, Jesus como sendo guia e modelo, nos mostrando que o meu reino não é deste mundo. Para onde eu vou, vocês também irão, eu irei preparar o caminho. Jesus não nos proibiu de viver a vida da matéria, mas sinalizava que tudo isso era passageiro. Quando se estuda o Espiritismo, e aqui no Abnegados, onde tem o estudo da segunda-feira, às 17 horas, e agora, a de sexta-feira, às 17 horas também, vai ser uma maravilha. Sabe por quê? Porque quem sabe, na reunião mediúnica, eu vou saber quando eu vou morrer. Mas eu não quero saber quando eu vou morrer. Não, mas você precisa saber. De repente, você pode deixar serviço atrasado aqui. Não pode deixar serviço atrasado. Senão você vai ser o quê? Uma alma penada. Mas fato é que o bom estudo traz a calma e a paz no coração. Foi aí que uma determinada época de um estudo, uma amiga nossa, Débora Amorim, chegou e disse: Douglas, eu estou com umas dores no estômago e isso está me inquietando.
Eu olhei para ela, era início de tarefa, eu disse a si mesmo, mas tu já fostes ao médico? Ela disse, ainda não. Vá, porque pode ser algum incômodo na carne, que pode ter a solução devida. Mas ela falou assim, com um ar de muita preocupação. Na hora, apareceu um espírito amigo nosso, que estava coordenando a reunião nesse dia, e eu perguntei, Ótimos, o que é essa dor no estômago dela? Ele disse, ela agora vai passar pelo seu momento redentor na carne. Quando ele falou isso, e eu já conheço Ótimos, eu percebi que ele estava falando da morte. Eu fiquei calado. E ela perguntou, o que é que Ótimos está dizendo? Ele disse que você chegou a um período na sua reencarnação em que você terá que ter alguns atropelos de ordem orgânica, porque estava na programação. Nós jamais, como espíritas, devemos esquecer que nós temos uma programação. Ao nascer, as fases da vida, os atropelos e felicidades da vida, porque nós somos almas e somos um contínuo. Eu disse para ela, e Débora, Ótimos está dizendo que é o momento redentor que tu tens que passar, mas que terás todo o apoio necessário por parte dos benfeitores espirituais. Ela foi ao médico e sempre aquela agonia, recebeu o resultado dos exames e foi atestado em câncer. Eu disse, Ótimos, não daria, pelo efeito da fluidoterapia e alguns exercícios mediúnicos, o qual, se vocês querem saber o que é exercício mediúnico, venha às sexta-feira, porque eu vou estudar. E, quem sabe, ela pode ficar curada, não só pela terapia, que vai ser realizada pelos médicos, e pela própria terapia da fluidoterapia. Ele novamente olha para mim e diz, é o momento redentor dela. Eu disse, pronto. Pela primeira vez estava sendo anunciado na Sociedade Espírita Lírio do Vale um desencarne de um de nossos membros. E aí vocês estão dizendo, eita, então não vou mais frequentar centro espírita. Para chegar lá e a Lúcia dizer que eu vou morrer, negativo. Mas para quem não é familiarizado com as obras básicas, o próprio livro Céu e Inferno, Allan Kardec narra o desencarne de membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por que que eu, no Abnegados do Bem, não posso também ter esses estudos? Mas vamos lá, só compete o assunto Sociedade Espírita Lírio do Vale. E aí nós começamos o quê? A mexer os pauzinhos para que ela não morresse. Olha só, queríamos driblar as leis de Deus. Até porque o pai da nossa amiga Altair Samaritana estava já numa idade bastante avançada, o Alzheimer, o Parkinson, e de vez em quando dava um treco nele, ele ia para o hospital. E uma vez, a primeira vez que ele foi para o hospital, ela ligou para mim, mandou uma mensagem, Douglas, papai teve um pequeno súbito, mal súbito, e foi para a unidade. Então vamos orar, para que ele tenha o quê? A tão bendita moratória. Oramos e tudo mais. Douglas, papai já está em casa. Olha como é bom saber como orar, como manipular a energia. Mas eu disse, olha, Altair, o teu pai está muito debilitado. Lógico, a ideia é ficar mais tempo no corpo de carne para se aproveitar uma reencarnação. Mas não vamos tirar da ideia de que ele está para ir. Não, Douglas, eu sei, tudo bem. E aí, fizemos uma reunião de assistência para ele, veio o espírito e disse, ele não quer morrer. Já, inclusive, era para ele ter ido. Mas ele chega no mundo espiritual, pelo desdobramento do sono, faz a onda dele. Não, eu não vou. E aí ele dribla a morte. E aí eu perguntei, mas como? Enquanto há vitalidade no corpo de carne, você pode ficar o máximo de tempo possível no corpo de carne. E quem nos dá um exemplo disso, todos nós espíritas sabemos, é Divaldo Pereira Franco,
que tinha que desencarnar lá pelas faixas dos 45 anos, hoje o homem está com 90 e poucos anos. E aí nós trabalhamos com o quê? Com o conhecimento da fluidoterapia, com o conhecimento da bondade que você está trabalhando dentro de você. Mas no caso dele, não era bondade, não, era rebeldia, não queria morrer. E aí passou-se o tempo, novamente, lá vem ele, mal súbito. Douglas, eu acho que agora o papai vai, então vamos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. No outro dia, Douglas, papai voltou. Digo, agora não entendi. Ou vai ou não vai. Terceira vez, Douglas, eu digo, não, chamei Isadora, vem cá. Qual é a situação do cidadão? É para continuar orando ou é para deixar a coisa fluir? Isadora de Boa Espírito disse, Douglas, na realidade, ele ainda tem uma vitalidade no corpo. E lógico, é apreciado sim isso. É ele que não quer partir do corpo. Ai, teimosia, eu digo, então deixa ele na teimosia dele. Liguei, Altair, é assim, assado. Então deixa o homem brigar com a consciência dele e com a morte. Aí novamente, na quinta vez que ele foi, Douglas, papai foi para a UTI, e ele já tinha ido 2 vezes para a UTI, olha só como o homem era guerreiro. E aí na quinta vez, ela chegou e disse, dona, mas eu estou sentindo algo diferente. Eu vi a mamãe, e eu percebi que o papai estava sereno. E aí quando foi uma terça-feira, um espírito ótimo, esse da história da Débora, que vamos continuar, ele disse, vá se despedir do amigo. Agora ele vai. Porque não tem mais células que aguente. Quando eu cheguei no quarto, quem me recebeu? O espírito responsável por ele nesta reencarnação, tão famoso espírito protetor ou anjo da guarda. A Altair estava serena. Ele só fez olhar, sorriu e à noite partiu. Então nós vamos, mas nós devemos fazer o movimento de entendimento. E aí, eu conversando com o Ótimo, ele disse, Ótimos, não daria para a gente usar a mesma tática que o pai da Altair usou para a Débora, enrolar a morte? Ele disse, olha, tudo é méritos e deméritos, mas fato é que ela tem algo redentor para passar. E ela foi então para a cirurgia, foi equacionado o problema do câncer. Fez os exames necessários, tudo ok. Menina está nova em folha. Passado alguns meses, ela disse, Douglas, o que é? Uma dor nas juntas do joelho. Meu pai do céu. Ótimo, eu digo, é o processo redentor que ela está passando nessa fase da vida dela. E aí ele me explicou que em algumas situações, como nós temos os registros das nossas reencarnações alojadas no perispírito, tem gente que tem um perispírito muito comprometido. A nossa vida, na realidade, é espiritual. Então eu tenho que deixar a minha estrutura perispiritual intacta. Mas por que ela está chagada? Em função dos meus desregramentos na carne. E isso, se foi adquirido na carne, tem que ser expurgado na carne. E a cada situação que ela passava, era uma limpeza na estrutura perispiritual. E aí, foi que eu chamei ela, Débora, você já sabe, né? Eu sei, Douglas. Eu já sei até mesmo pela forma como o Ótimos estava conversando aqui. Eu já vou partir. Falava de uma serenidade, porque nós estudamos o mundo espiritual. Casa espírita não é só feita de orações, é feita de estudo e entendimento. E aí, agora, eu vou ter que preparar o meu ambiente espiritual, mas eu vou continuar lutando contra a morte, porque o pai da Altair me deu estímulo, olha só. E aí ela foi fazer as suas terapias, passou algum tempo, foi equacionado. Só que existe um tipo de bactéria que hoje os cientistas ainda não descobriram como ela surge, que está levando muita gente. Essa bactéria é nova. Inclusive, recentemente, num programa de rádio, nós levamos esse assunto.
um vírus e uma viroide. Eles uniram, casaram-se no nosso corpo. E olha só, tem certos vírus e viroides que pedem para algumas bactérias guardarem o seu filho. E tem pessoas que fazem os seus exames e não conseguem identificar o que é. Só que os espíritos vêm em nosso socorro, não só nem correntes espiritualistas, nas casas espíritas. Há uma evolução acontecendo de forma acelerada. Esse tipo de bactéria é combatida, não com remédio, mas com um pensamento positivo. Nós sabemos que tudo é vida, tudo é energia. Então, se eu estou de mau humor, o que estiver dentro de mim vai se alimentar com a energia que eu estou vibrando. Se é uma bactéria nociva para o corpo, mas é alimentada por correntes negativas, é rápido que eu adoeço e morro. Mas, se eu sou sorridente, alegre, essas bactérias, elas são destruídas pelo meu positivismo. A neurociência já explica isso, desde a década de 60. Então eu falei para a Débora, então vamos começar a trabalhar ainda mais o seu positivismo. E quanto mais tempo você ficar na carne, melhor. Mas ela trabalhando de que já estava chegando o momento de ela partir. E não deu outra. Como era um processo redentor dela, essa bactéria ela foi ganhando volume, veio a pneumonia, ela teve que ser hospitalizada, não deu para fazer certos tipos de tratamento, o corpo foi definhando. Mas a alma em paz consigo mesmo. No dia do seu desencarne, eu já sabia do quadro dela no Ofim Loyola. Eu cheguei com ótimos, eu gostaria de falar com a Débora, mas não aqui em casa. Eu gostaria de falar ela lá no Lírio do Vale. Ele olhou para mim e disse, só se a médium fulana de tal for. Eu disse, mas por quê? Porque era a médium que estava dando o ectoplasma para sustentar o corpo dela. Vocês não estavam fazendo uma corrente de boas vibrações e a energia maior estava sendo tirada daquela médium. Se essa médium for, a Débora vai falar com você. Eu não comuniquei a médium, até porque cada um de nós tem que saber a nossa responsabilidade dentro do seu espírito. Almas necessitam de nós. O compromisso foi assumido antes de nós nascermos. É por isso que tem médium aí bugando dentro de casa, não sabe por quê? Porque veio com energia suficiente para gerar vida e cura em alguns corpos. Por isso que você tem que começar a participar de uma forma muito mais séria de estudos mediúnicos em instituições espíritas sérias. Não avisei nada à equipe. Cheguei na terça-feira e eu disse, poxa, queria falar com a minha amiga. Se eu tiver de falar é só pelo desdobramento do sono, mas eu queria falar aqui na sociedade. Quando eu dei por mim, a médium fulano de tal chega de menina. Olha só como o mundo espiritual é. Eu digo, senta aqui, sentou do meu lado. Foi aí que eu comuniquei à turma. Gente, a Débora está muito debilitada, já está realmente mais dormindo do que acordada. E eu pedi para Ótimos trazê-la aqui para conversar conosco. E a reunião foi fluindo. Na quarta comunicação, eu vejo Ótimos trazendo Débora sorridente. Ela vai até médico e diz, oi gente, tudo bem? Tudo bem. E nós temos uma amiga chamada Márcia Reis, que usou da tecnologia, mandou uma mensagem via WhatsApp para ela. E ela olhou para Márcia e disse, Márcia, não deu para me ler a sua mensagem, eu estava muito debilitada, mas eu recebi sim. Márcia começou a chorar. É a morte sendo destruída dentro de um centro espírita. Um centro espírita não é local de cultuar o sofrimento e a dor, mas é um local
de se conversar sobre a vida, além da própria vida no corpo de carne. E ela começou a tecer comentários e ela disse: agora eu já vou. E nós vimos, e alguns médios viram, ótimos levando. A reunião terminou 8h30 da noite. Mais ou menos 10 horas da noite foi dado o óbito dela. Quer dizer, uma espírita atuante, compreendendo de fato que a morte não existe. Foi aí que eu, levando esse assunto em uma determinada instituição espírita, um cidadão disse: Douglas, qual é mesmo o endereço do Lírio do Vale? Eu disse: olha, fica no Chaco Quanduque. Não, é porque eu quero saber, para eu sempre errar o caminho. Porque tu já pensou frequentando lá e tu vai me dizer que eu vou morrer no outro dia? Aí não dá. E aí eu comecei a terminar a fazer as considerações. Ele chegou perto de mim: não, Douglas, aquilo que eu falei era brincadeira. Mas eu tenho uma curiosidade na minha vida. O que é? Eu quero saber por que eu amo tanto a minha mulher. Porque, Douglas, eu amo tanto. Ela se mudou de cidade, saiu de Belém e foi para o interior. Eu fui atrás dela. Eu tive que arranjar um emprego lá. Ela arranjou um emprego, veio para cá, para Belém. Eu deixei lá e vim para... Eu sempre quis estar ao lado dela. E nós nos amamos tanto. Eu queria saber de onde vem esse amor. O Espiritismo pode sim ajudar a construir o sentimento que você tem para com o seu próximo. A doutrina espírita não é a doutrina do sofrimento, é a doutrina que traz vida. E sempre que nós falamos com as pessoas, nós dizemos: você precisa se entender como alma imortal. Se você não se entender como alma imortal, você sempre vai ter medo de perder. Até a felicidade que você vem construindo ao longo de várias existências, nesta vida você tem medo de perder. Não tenha medo de perder. Foi aí que chegou mais um caso para o Lírio do Vale analisar com tanto carinho. O caso da Juliana Benzegreni. Uma jovem, mãe, 2 filhos. Eu a conheço há mais ou menos 4 anos. E, através da irmã dela, Solange Galon, e eu estou falando o nome porque eu pedi autorização, ela não cobrou direitos autorais. Eu disse: é bonita a tua história, Juliana. Eu posso dizer? Pode, Douglas, pode, porque até eu me emociono quando eu sei. Juliana foi também presenteada com essa bactéria esquisita que está invadindo o corpo de carne. Mas é uma punição de Deus? É o Apocalipse? Não é, porque tem gente que não quer mudar. E de alguma forma, a dor vem para fazer as pessoas mudarem. Então eu tenho que aprender a sorrir mais para poder viver mais, para produzir mais. E ela descobriu então que tinha uma bactéria que estava muito agressiva com ela, dando-lhe o câncer. Juliana, inclusive, foi um experimento de uma nova modalidade de remédios quimioterápicos. Não venceu. Mas pela agressividade das bactérias, já era para ela ter ido. E eu perguntei para os benfeitores: mas por que ela ainda não foi? Porque ela ama a vida, ela sorri, ela entende que um dia vai, mas o que ela puder viver, ela viverá. 4 anos. E ultimamente, ela fazendo a quimioterapia, que era espaçada de meses, e foi fazer nova bateria de exame, foi constatada de que a bactéria se multiplicou ainda mais. A quimioterapia tinha que ser mais reduzida. O que foi que nós fizemos? Fizemos um grupo para fazer correntes de orações negativo. É o ritualismo que as pessoas fazem. Vamos fazer uma corrente de oração? Não, eu preciso entender. Como é que eu vou trabalhar um tipo de energia se eu não sei qual é a causa da doença? Foi aí que eu perguntei então para o Dr. Roberto, que é outro espírito que está conosco: Dr. Roberto, o que está havendo? Não, é o processo redentor dela. Ela sabe que vai, mas ela está combatendo um bom combate, como se assevera Paulo, o apóstolo. Eu digo: sim, Dr. Roberto. E o que é que nós podemos fazer? Ora, ela tem muito o que fazer. E o que é que ela tem que fazer?
falar do mundo espiritual, porque ela é convicta de que o mundo espiritual existe, mas os filhos não acreditam no mundo espiritual, e tem um que nem sequer acredita em Deus. Ela terá que deixar um legado de que ela não vai morrer. Ela tem que convencer os filhos e ao marido de que na realidade ela não vai morrer, ela só vai mudar de endereço. Sabe por quê? Porque tem as visitas espirituais. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, meu esposo, minha esposa vai, e às vezes vem nos visitar em casa, eu digo, eu estou sentindo papai aqui, só está sentindo, não vai conversar com ele, mas como eu não estou vendo, porque não desenvolveu a técnica. E o Espírito disse que como ela tem feito mérito para estar acompanhando o crescimento dos filhos, quando ela partir, ela irá visitar periodicamente a família. E ela pode se sentir angustiada de ninguém reconhecê-la como espírito. Logo, ela não pode ficar parada esperando a morte, ela tem uma tarefa a cumprir. Convencer os filhos de que a morte não existe. Convencer o marido que ela continuará sendo a esposa dele até quando for necessário. Eu disse, Juliana, que bela aprendizagem você está me dando. Então vamos convencer os seus filhos a frequentar a instituição espírita. Vamos apresentar Deus, porque o jovem de hoje sabe que existe uma força, mas não quer aceitar que essa força é Deus. Cabe ao Espiritismo, através de análises científicas e sérias, provar de que Deus existe. E ela disse, não, Douglas, está fechado agora. Então não houve em nenhum momento uma criação, não houve em nenhum momento na Sociedade Espírita Lírio do Vale uma criação de corrente de orações para Juliana Bezegrini. Mas houve um comprometimento de ajudá-la a convencer seus filhos de que a morte não existe. Esse é o papel do Espiritismo, esclarecer. E quanto mais nós esclarecemos a humanidade à luz do Espiritismo, o jovem vai se sentir empolgado a viver e a viver corretamente. Ele vai aprender a amar o pai, a mãe, ele vai saber que ele nasceu para algo, que ele veio para algo, e o que ele está vendo e sentindo é nada mais, nada menos do que esse universo paralelo que nós chamamos de mundo espiritual. Dessa forma, jamais podemos perder o ânimo de viver. E hoje, como está Débora Amorim? Já está adaptada no mundo espiritual. Mas Allan Kardec aborda que, passado o período de perturbação, o acomodamento no mundo espiritual, sempre deixamos alguma tarefa pendente. E ela já está buscando induzir alguns trabalhadores de uma casa que ela dava assistência, a Casa Espírita Amor a Maria, a continuar o trabalho da evangelização. É por isso que alguns trabalhadores espíritas, quando desencarnam, continuam ajudando na casa espírita. Mas por que virou santo? Não, porque não fez o dever de casa. Aí vem dizer, Nelson, me ajuda, Nelson. Eu deixei algo pendente. Ou o irmão fulano de tal veio falar comigo. Ele é perfeito, não é perfeito. Deixou o trabalho e agora tu vai continuar. Então eu tenho que fazer o meu trabalho. Porque, inclusive, como nós lá da Sociedade Espírita Lírio do Vale estudamos o Espiritismo, alguém uma vez me olhou, Douglas, e quando tu for, nem me chame, que eu estou trabalhando para ficar lá no Lírio do Vale mesmo, tem mais vezes lá no Lírio do Vale, é lindo lá. Já pensou deixar trabalho pendente? Eu posso vir por uma eventualidade, uma caranguejada, uma benegada espiritual, né? Aí eu vim. Mas esse negócio de vir para consertar algo que eu deixei de fazer, esse não é o meu acordo junto com Isadora. Isadora, me intui porque eu quero produzir. É isso que tem que ser o nosso papel. A nossa mensagem real da noite de hoje. Se acreditamos que somos espíritos e que somos imortais, por que eu vou temer a morte? Não. O espírita não pode temer a morte.
O espírita tem que amar a vida na sua plenitude. O que é um corpo de carne, senão mais uma passagem da alma no cenário da reencarnação, rumo à perfeição. Não é a primeira vez que eu me encontro com vocês, não. E nesta reencarnação, tal como disse Dr. Roberto Espírito a Juliana Desegrini, deixe um legado. Mostre para os seus familiares que você não vai morrer. É assim que eu tenho que chegar em casa. Por mais que o meu familiar não seja espírita, mas que ele possa ver em mim que eu tenho fé em algo, algo que me faz movimentar a vida, algo que sustenta aquele lar quando há uma desordem. De repente, tudo acalmou, mas o que foi que fizeram? É a ação do bom pensamento do espírita, porque ele está sabendo que energia utilizar naqueles momentos de perturbação. Por que temer a morte se nós somos espíritos imortais? Então, todas as vezes que nós formos visitados por qualquer tribulação, angústias da vida, porque nós ainda somos espíritos infantis, sim, é fadado chorar por desespero, por não entender, mas que a gente se reerga logo, se reerga, porque nós somos espíritas. E o que ele disse? Crede em mim, pois das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Crede em mim, crede em mim. E Jesus, deixando um legado, sempre dizia: o Pai é bom, é justo. Jesus é o personagem da história que encurtou o nosso relacionamento com Deus. Enquanto que muita gente diz: leia o Evangelho 3 vezes ao dia, faça uma prece, faça isso e faça aquilo, e você faz isso e nada do resultado positivo, porque está movimentando o fluido de uma forma errada. Daí a necessidade de se estudar o livro dos médiuns, a mediunidade, exercitar a mediunidade para entender qual a energia, a característica do meu corpo, para que eu possa usar ela com muita sabedoria. E ele chega na dúvida: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo viu. Então, no momento em que eu fui incompreendido, nada de desânimo, porque a doutrina espírita diz que o outro está no mesmo cenário de evolução que nós, que ele erra, assim como eu erro, então eu tenho que dar um desconto para mim e para ele, então eu vou estudar o comportamento do meu próximo. Mas a mágoa está doendo no coração, tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, ele tudo sabe, tudo vê. Mas eu não sei orar. E os apóstolos, vendo, quando ele anunciava a voz ao céu, ele transfigurava. Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não fez se rogado pela segunda vez. E hoje o Pai Nosso é cantado, musicalizado, em prosa e verso. Se eu não estou em condições de orar, de alma, chorar, mas que eu posso olhar para dentro de mim, no silêncio da oração, tranca-te no teu quarto e conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então eu oro e digo: Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sols infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo descansando. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus, com toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão, o caminho feitos na luz do carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade de Deus. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa e a igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Da nossa parte,
Desejamos sucesso aos trabalhadores do Abnegados no Bem. Sim, assumam a tarefa de segunda-feira, às 17 horas. Retorne com tanto amor e vigor, porque são tantas almas que irão chegar. Eu estou doente da alma, ajude-me, porque eu não quero morrer. Eu quero viver. Não quero deixar o meu familiar. Ajude-me. E de braços abertos, como Jesus o fez, venha a mim. Vem, meu irmão, porque aqui encontrarás a devida resposta para a tua vida. Muita paz a todos e que Deus abençoe também a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Não. Fale que dia 15 de março será a próxima. É? Olha, a gente não sabe nem o que falar, depois que eu estou tão pequeno. Alguém tem alguma pergunta? Rodolfo? É sinal que entendeu. Alguém quer saber o dia do desencarne? Olha, que pergunta, hein? Essa procurada não responde. Então, vocês sabiam que todos nós sabemos o dia que nós iremos desencarnar? É porque a gente não dá valor a essa informação. E tem gente, aliás, tem uma colega nossa que chegou à comunicação, ela tem 30 e poucos anos. Eu disse, olha, ela vai viver mais de 100 anos. Ela disse, meu Deus, mais de 100 anos. Douglas, comecei a ficar preocupada. Mas preocupado, tu vai ter mais 70, não, ainda não me casei. São as preocupações da reencarnação, né? Olha, se alguém não tem nenhuma pergunta, é porque realmente todo mundo entendeu. É um assunto que deixa às vezes a gente meio baixo, né? Mas, Douglas, o Cristo disse mesmo, olha, assim na terra como no céu. Só no outro que né? Fique à vontade. Nós vamos agradecer por mais este momento. Aproveite, a senhora já faz a nossa oração. Já fez, meu filho. Essa oração é linda. Se concentrou? Eu não, esqueci. Alguém se concentrou? Claro que sim. Viajando nessa... Sim, sim. Já está com fome, olha o tamanho da barriga dele. Teremos agora uma sopa, né? Dona Lúcia fez com muito amor. Eu também, né? Tchau, internautas, todos que estão em casa.